Mesmo se você nunca fumou na vida, se você esteve próximo a algum foco de incêndio nos últimos meses, a sua saúde já não é mais a mesma. De acordo com informações divulgadas por uma reportagem da CNN, com a intensificação da poluição atmosférica provocada pelas queimadas, é como se cada pessoa fumasse de 4 a 5 cigarros por dia. Com o Brasil em chamas, chegamos a ver 60% do território nacional coberto por fumaça. São Paulo, por exemplo, se tornou a capital mais poluída do mundo, com a qualidade do ar sendo classificada como não saudável. Eu sou Samu Strazer. Eu sou a Miviki. E no programa de hoje a gente vai falar sobre queimadas, pode ser? Pode ser. É isso aí, galera. Vamos falar de queimadas, né? Um tema muito sério e que, infelizmente, a gente tá conversando. É uma problemática ano após ano, né, Vicky? Pois é, não só aqui no Brasil, mas diversos países, né, andam enfrentando os mesmos desafios, inclusive a Bolívia, né, que é um país aqui vizinho. E o Brasil conseguiu, né, alcançar um patamar extremamente perigoso e ruim para toda a população, e não só para toda a população, como para o meio ambiente e para toda, né, fauna e flora, os animais. E nós fomos afetados, né, Samu? Cidades, vários pontos, né, de São Paulo, do estado de São Paulo, várias cidades de São Paulo tiveram queimadas. Aqui em São José dos Campos a gente teve também alguns incêndios, né, relatados. Inclusive, se você mora, né, aqui em São José dos Campos, nós estamos em São José, né, e foram vários dias, né, setembro inteiro. A gente ficou setembro, que marca, né, o início da primavera, um mês que costuma ser muito bonito, de céu azul e nuvens. Foi um mês, assim, muito feio, em que a gente não conseguia ver o sol de tanta fumaça que tinha. Então, setembro, início de primavera, com o céu cinza, é extremamente estranho. E eu acho engraçado, para não dizer trágico, que assim, a gente tá esse ano com esse problema que foi muito notável, né, a presença de fumaça, o céu acinzentado e tudo mais, né? Mas há alguns anos atrás, eu trabalhava num jornal online e a gente deu uma notícia que o INPE, ele conseguiu, por imagens de satélite, rastrear uma nuvem de fumaça por conta de incêndios no Pantanal. E tipo assim, chegou do Pantanal, lá no Mato Grosso, esse incêndio, e a fumaça chegou aqui pra gente. Uhum. E eu lembro muito bem que nesse dia tinha um pôr do sol que todo mundo ficou muito maravilhado, porque foi um pôr do sol rosinha, assim. E tipo, a gente deu até notícia disso porque as pessoas começaram a postar nas redes sociais, tipo, nossa, que pôr do sol maravilhoso, porque é colorido e tal, não sei o quê. E depois o INPE deu essa informação de que esse céu bonito, na verdade, significava algo péssimo, horrível. O incêndio no Pantanal tinha sido tão catastrófico e tão gigante que a fumaça chegou aqui pra gente, no Sudeste, né? Então, assim, olha só pra você ver, é um incêndio que acontece em um estado do país que afeta vários outros. Pois a gente sabe, né, que as maiores vítimas dessas situações, né, das queimadas, são a Amazônia e o Pantanal, neste momento, né, aqui no Brasil. Então, a gente tem também as correntes de ar que trazem as fumaças desses locais para os outros estados, né, brasileiros. Mas a gente teve fumaça em diversos estados e diversas cidades, né? Que é uma característica do tempo seco e tudo mais. A gente até vai falar mais sobre isso. Só que nessa gravidade, no nível de poluição atmosférica que a gente atingiu, realmente é extremamente preocupante. E errado, né? E assim, pra gente começar a inserir a pitadinha de pode ser na nossa discussão, né? Por que é tão grave, né, os incêndios florestais? Porque a gente pode pensar assim, bem, não atingiu nenhuma casa, então, né, depois a gente planta de novo, nasce e tal, tudo mais.
Só que não é tão simples assim, né? Eu acho que algumas pessoas mais céticas, elas usam esse argumento, né? De que, bem, mas não, assim, não atingiu a cidade, não sei o quê. Mas qual que é a problemática disso? Para quem foi traumatizado pelo filme Bambi, deve lembrar que tem um incêndio florestal no filme. Inclusive o Bambi ajuda a salvar alguns outros animais. Então, primeiro impacto que a gente tem de um incêndio florestal, a perda da biodiversidade. Então, assim, os animais... E, gente, como a gente dá notícia e a gente vê notícia de animais queimados. A gente teve uma notícia aqui na cidade um tempo atrás de uma família de gambás que foram resgatados da queimada, mas eles estavam com as patinhas todas queimadas. Então, assim, o impacto na fauna e na flora é quase que impossível de recuperar quando acontece uma queimada dessa em grandes proporções. Perfeito. E a quantidade de dióxido de carbono que é produzido numa queimada disso é o suficiente para fazer quem inala ficar muito mal, né, como se tivesse fumado todos os dias, e a gente cai em outro tema que é o próprio impacto ao clima, né? Não, com certeza, tem níveis disso, né? Pode levar à morte se a pessoa, né, estiver perto o suficiente. Não são as chamas, né, que vão levar à morte, mas o próprio sufocamento, né? E você falou do gambá, Samu, inclusive eu vi uma reportagem muito legal do Intercept Brasil. Para quem quiser procurar, né, chama A Busca pelos Animais Feridos em Meio ao Fogo no Pantanal. É bem esse o título. E dá muita dó, porque eles acham, né, alguns animais, inclusive mostram fotos de alguns animais. Eu não lembro se é crocodilo ou jacaré, na verdade, que mostra morto. Teve uma onça, né, que ficou famosa, que ela apareceu nos noticiários com a mão, com as patas todas enfaixadas. Exatamente. E nesse vídeo eles encontram justamente, eu acho que é um gambá, parecia um gambá. E ele tava todo machucadinho, coitado. E o veterinário, né, a pessoa que tava lá, ele inclusive fala que o gambá, né, ele é uma presa. Né, ele é presa de outros animais. E daí ele fala, né, que eles encontram um gambá em estado de choque. Então, assim, além, né, da seca, né, das queimaduras que ele estava enfrentando ali, da desidratação, ele estava em estado de choque porque, assim, ele estava achando que ele ia morrer. Então, o próprio organismo dele já vai preparando ele para ele morrer, para que ele não sofra. Que é um instinto, né, fisiológico que as presas têm, para não sofrer tanto quando eles são pegos por predadores. Então, ele falou, olha, o problema desse gambá aqui maior foi a desidratação. A gente vai curar, então, a desidratação. Só que como ele já estava nesse estado fisiológico de choque, que o próprio organismo dele estava preparando ele para morrer, talvez ele não se recupere. Então, eu fico pensando, assim, na inúmera quantidade de animais que, assim, são as maiores vítimas, né, disso tudo, que morrem por diversos motivos. Assim, é uma crueldade sem tamanho. E tem um outro porém quando a gente fala dos animais. Beleza, alguns animais, eles vão morrer, isso já é ruim o suficiente. Os animais que conseguirem fugir, eles vão para algum lugar, né? E aí a gente tem relatos de infestação de animais em algumas cidades, a gente tem relatos de uma descompensação em alguns ecossistemas, porque não tinha determinado animal numa outra região, mas quando acontece uma queimada em algum lugar, esses animais migram, e aí a gente tem espécies diferentes de pássaros, espécies diferentes de predadores e até de presas, que podem, quando tem muita presa, né, muitos animais que servem de alimentos para outros, os predadores tendem a se multiplicar mais rápido, então acaba tendo esse problema também, né? Esse impacto de afetar outros biossistemas que não foram atingidos de fato pela queimada. Perfeito. E assim, é importante a gente frisar aqui que existem queimadas naturais
e queimadas não naturais, que são então provocadas por ação humana. E aqui o fogo não é o vilão da história, o fogo não é o problema. Na cadeia evolutiva da humanidade, o fogo ele foi uma ferramenta muito importante, até para diferenciar a gente de outras espécies, né? Então, de outros seres vivos. Então, essa questão do preparo do alimento, até do preparo do solo, da proteção. E existem queimadas naturais, por exemplo, né? Raios provocam queimadas naturais. Só que foi comprovado, né? A gente tem dados que mostram que 99% dos incêndios causados são feitos por ação humana. E daí essa notícia aqui da Agência Brasil. E tem aqui, né? A constatação é da doutora em Geociências, a Renata Libonati, né, que é coordenadora do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais, a LASA, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ela fala que de todos os incêndios que acontecem no Brasil, cerca de 1% é originário por raio. Todos os outros 99% são de ação humana. Então, assim, é nossa culpa, é culpa das pessoas. É a gente pisando na bola mais uma vez. Galera, vamos para um intervalo nesse climinha triste, mas daqui a pouco a gente volta falando de outras coisas envolvendo as queimadas. É isso aí, estamos de volta e a gente estava falando sobre a causa das queimadas, né? Que 99% das queimadas são propositais, né? São causadas pelo homem. E Samuel, não sei se passou pelo seu feed, mas pelo meu passou, assim, diversos jornais divulgando câmeras de segurança que pegaram pessoas, tipo, que iam lá e colocavam. Exatamente, assim, a pessoa não estava fazendo nada. Ela literalmente foi lá e colocou fogo propositalmente, assim, como que pode uma pessoa fazer uma coisa dessas? E assim, tem esses tipos, né, que a pessoa realmente, ela taca fogo, então isso é uma prática até comum, por exemplo, para alguns produtores agropecuários, para quem cria gado, porque chega uma hora no meio do ano, assim, que o pasto, ele morre, entre aspas, a grama, ela fica toda queimada da seca, né? E aí quando entra o período de chuva, eles querem renovar esse pasto. E aí muitos usam o fogo para renovar. Então eles botam fogo em cima do morro, aí vai pegando fogo ali, queimando e uma hora aquilo apaga, né? Tem algumas técnicas para tipo queimar daqui até aqui, mas a maioria faz isso sem técnica nenhuma. E nem é algo indicado, assim, né? Hoje já existe tanta tecnologia, né, Samuel? Não é mais necessário. E tem um outro problema também, porque 99% das queimadas são causadas pelo homem. Boa parte delas são realmente alguém que atirou fogo ali no mato. Uhum. Mas boa parte também é da gente jogar lixo em lugar inapropriado, porque tudo pode ter uma combustão espontânea, dependendo da temperatura. Então, você joga lixo ali em algum lugar que não é para jogar, né? E aí tá um sol quente e tudo mais. É uma bituca de cigarro que alguém joga já é o suficiente para pegar fogo num papel. Não botaria fogo no mato. Mas como o papel tava ali, né? E o papel é bem mais seco do que uma folha, que ainda tem um pouquinho de seiva, né? Já pega fogo e aí vai se alastrando. Então, além de ter proposital, né, as queimadas propositais, tem as queimadas não propositais, que eu não vou falar de não propositais, vou chamar aqui de irresponsáveis, né, por atitudes e posturas de irresponsabilidade mesmo do homem. Sim. E a gente tem um dado aqui, Vicky, que já ergue uma plaquinha de alerta pra gente. Nesse ano de 2024, a gente já superou o número de queimadas do ano passado. Então, o número de foco de queimadas no Brasil para esse período desse ano já está 104% maior em relação ao mesmo período de 2023. Isso é referente aos 7 primeiros meses do ano. Mais de 5.700.000 hectares já foram queimados.
no Brasil em 7 meses. Então, assim, é um dado que mostra que a gente não está evoluindo praticamente nada em relação ao combate às queimadas. Não, a situação vem só piorando, né? E, inclusive, terras indígenas também são uma das maiores prejudicadas, né? E os indígenas moram nesses locais. Então, imagina a situação, né, de você ter a sua própria casa, né, o lugar em que você vive completamente tomado, né, pelas chamas. A gente tem aqui algumas informações que são da InfoAmazônia, né, que dizem que os territórios indígenas da Amazônia registraram 8.164 focos de calor entre julho e setembro, o maior número já observado para o período desde 2003. Quase um terço dos focos de queimadas, né, 27,6%, está concentrado em uma faixa de até 40 quilômetros ao redor de 3 rodovias, né, BR-163, BR-230 e BR-319. E o recorde deste ano é 221% superior à média de 2.542 focos de calor registrada entre julho e setembro, entre, né, o período de 2003 e 2023. E também representa um aumento de 314% em relação ao ano passado, quando foram contabilizados 1.970 focos, que já eram muitos, e agora, né, tá absurdo, assim, o aumento foi muito grande, e uma das maiores tribos indígenas prejudicadas foi a tribo indígena Kayapó, inclusive, que sozinha representa 27,1%, né, de todos os focos de calor nos territórios da Amazônia, né, nesse período citado. Então, assim, se pra gente que estava longe, né, imagina, a Amazônia, a gente está no interior de São Paulo, né, numa região de montanha. Se a gente que estava longe, né, não estava vendo o céu direito, a gente estava nitidamente com mais problemas de respiração e garganta seca. Pode tomar 5 litros de água que tudo continua seco, e irritação nos olhos e tudo mais. Imagina para as tribos que estão diretamente lidando com isso. E assim, é até contraditório para a gente brasileiro a gente ter que discutir sobre isso, porque teoricamente para a comunidade internacional o Brasil é um país de natureza, né? É o país que é da Amazônia, país tropical, é o país não tropical, né? Então o Brasil ele sempre participa dos acordos ambientais, né? Então, assim, a gente está em evidência, e a gente ficou em evidência nos últimos anos na comunidade internacional, justamente por conta dessa irresponsabilidade, né, que a gente tem com o controle das queimadas. Então, o Brasil foi duramente criticado por outros países, né, em tomar uma postura em relação a isso. Mas eu não posso deixar de falar aqui também e deixar bastante claro que não é só o Brasil que tem problema de queimada. Esse é um problema que tem em vários lugares do mundo, entendeu? Então a gente tem isso nos Estados Unidos, a gente tem isso no Canadá. Inclusive tem um dado sobre o Canadá que nesse ano de no ano passado, 2023, o Canadá, o número de queimadas no Canadá foi 6 vezes maior do que a média de focos de queimada na série histórica que eles começaram a contabilizar de 2001 até 2022. E no ano de 2023 isso subiu 6 vezes. Então, assim, inclusive foi notícia no mundo inteiro também os incêndios no Canadá. A gente viu a mesma coisa que aqui, os animais tendo que migrar, vários animais atingidos. E assim, até quando o animal não é pego pelo fogo, o solo fica quente, e aí por isso que vários animais ficam com as patinhas queimadas e tudo mais. Então, ficam sem alimento, sem água, né? Toda essa questão, sem casa, né? Então, assim, é um problema que não é só nosso, né? Não é só o Brasil que tem que lidar com a ação humana irresponsável. E eu lembro, Vic, pesquisando para o episódio de hoje, para você ver como que é um tema que ele não é atual mesmo, né? A gente está discutindo isso há anos. Quando eu era pequeno, tinha um desenho que chamava Heróis de Resgate. E assim, eu lembrei desse desenho quando estava pesquisando disso. Pesquisando para esse programa.
E era um bombeiro, um alpinista, um policial, né? Era um grupinho de resgate ali. E tem um episódio que tem um furacão, tem um episódio de terremoto, tem um episódio de tsunami e tem um episódio de incêndio florestal, que eles mostram todos esses problemas e acaba que em determinado momento do episódio o incêndio chega perto de uma fábrica que era numa região mais afastada. Então, assim, tem toda essa problemática. E, tipo assim, esse desenho é lá do início dos anos 2000, né? Então, é um tema e é um desenho ainda americano, né? Não é um desenho brasileiro. É um problema que a gente tem se discutido, né, há um bom tempo. Né? Perfeito. Não, exatamente. Todo esse tempo parece que a gente não evoluiu muito, não. Exatamente. E a gente tem, então, toda essa consequência para a natureza e fora toda, né, os outros riscos para a saúde, né, humana. A gente vai ter aqui, então, por exemplo, né, as queimadas, elas, deixa eu até pegar aqui, elas liberam, né, substâncias e gases tóxicos, entre eles, né, o monóxido de carbono e o óxido de nitrogênio. E, né, essas substâncias, né, que são tóxicas, elas são liberadas no ar em, assim, micropartículas, são partículas muito pequenas, menores do que aquela fuligem que a gente está acostumado a ver quando tem uma queimada próxima e às vezes você vê uma fuligem, né, que são, né, algumas partículas, né, pretas que se dissolvem, né, muito fácil. E as partículas que estão sendo dispersadas pelo ar por todo o nosso país são muito menores do que essa. Então, a gente inala isso, e isso além de ir para o nosso pulmão, entra também na nossa corrente sanguínea. Então, esse é o maior problema, porque além de causar problemas respiratórios, também pode causar problemas cardiovasculares. Então, assim, até quem tem problema, né, pessoas com doenças crônicas como asma, né, vão ter problemas nesse período, mas até assim, quem tem problemas cardiovasculares, né? Isso pode estar relacionado a infarto, se dependendo da quantidade de fuligem, né? Dessas micropartículas, na verdade, que as pessoas ingerirem de substância tóxica. Sem contar que não conseguimos calcular o impacto disso a longo prazo. Exatamente. A gente nem sabe ainda quais problemas reais isso vai causar, porque a gente ainda está enfrentando isso e talvez só mais lá para frente a gente realmente veja, né? O que vai acontecer. Pessoal, vamos para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta. De volta com o Pode Ser. E Vicky, como que tá, né, agora? Será que tem solução? Samuel, solução tem, né? O problema é a movimentação. A gente realmente precisa se mobilizar para fazer com que as coisas aconteçam, né? Realmente. E assim, tem uma informação interessante aqui que o nosso querido V-Style levantou pra gente na pauta do programa, que todo esse problema de queimada também afeta, né, o clima, a gente já comentou aqui. E aí, pra gente dar um jeito no aquecimento global, o que a gente precisa fazer? Plantar árvore. Plantar árvore? Muitas. Quantas árvores? 1,2 trilhão de novas árvores para conter o aquecimento global. Esse é um estudo, né, que foi feito, publicado, né, na revista Science. 1,2 trilhões de árvores, né, Vicky? É bastante árvore. Agora, o grande problema disso é que a gente não está plantando nenhuma. A gente está queimando a árvore. Exatamente. O problema só vai aumentando, né, ao invés de solucionar. É isso aí. E, enfim, além, né, desses problemas que a gente tem, né, de ter que plantar árvore, mas na verdade a gente está queimando árvore, um outro dado interessante é esse que a gente falou na escalada, né, no começo do programa, que é como se a gente viver perto de queimada, ou se tiver muita queimada, é como se a gente tivesse sido fumante, né? A gente tem vários problemas, né, pulmonares, que nem a Vicky falou, e um deles é esse pulmão tatuado. Olha só que nome feio, né? Pulmão tatuado, que é como
se a gente tivesse realmente sido fumante por muitos anos, fumando de 4 a 5 cigarros por dia. Não, realmente é muita coisa, né, Samu? Enfim, acho que a gente passou a mensagem, né, Vicky? Então, não temos outra coisa a deixar nesse final, além de que vote conscientemente, porque quem tem que fazer alguma coisa em relação a isso, além da gente, população, de ter consciência, de não ficar jogando lixo em lugar inadequado e de conscientizar quem está perto da gente, né, na medida do possível, quem vai fazer ter uma ação concreta mesmo é quem está no poder. Perfeito. E existem várias, produções cinematográficas brasileiras que mostram um pouco dessa realidade aqui no Brasil. Então, a gente tem aqui a Amazônia em Chamas, né? De 1994, a gente também tem a Jaguareté, a Vá Pantanal em Chamas, que fala então, né, da devastação que aconteceu no Pantanal no ano de 2020. Então, todas essas obras vão contando um pouco da história e, assim, existem diversas ONGs que atuam nisso, né? Aqui, por exemplo, em São José dos Campos, a gente tem um ecomuseu que trabalha, né? Faz esse trabalho de plantação de árvores. Inclusive, nesse mês mesmo, eu acho que em setembro, eles estavam para plantar, né, centenas e mais centenas de árvores. Então, procure também ONGs na sua cidade e pessoas, né, que estão fazendo algo. Ajude também, porque, né, se todo mundo fizer um pouquinho, a gente consegue plantar, né, esse 1 trilhão de árvores aqui no Brasil. Mas todo mundo precisa fazer, realmente. E claro, também votar em pessoas, né, escolher líderes que realmente tenham planos para o meio ambiente. É isso aí, porque a gente tem que cuidar da terra, galera. Senão a terra não vai cuidar da gente, não. A terra, ela se cuida sozinha. Na verdade, ela cuida muito da gente, né? Na verdade, a mãe natureza tem sido muito cuidadora com a gente. A gente aqui, acho que não tem sido bons filhos, né? E, inclusive, eu lembrei até de uma animação que eu gosto muito, que também é uma produção da Disney, que chama Fantasia 2000. E daí, nessa animação, eles trazem a mãe natureza. E a animação começa super bonita, com a mãe natureza, ela se materializa da água, então ela sai em formato de água, né, assim, numa forma humana, mas sendo feita de água, e ela encontra com o cervo. E ali ela vai passeando junto com o cervo e tá no inverno, então as coisas estão congeladas, né? Tudo tá embaixo da neve e conforme ela vai voando, ela vai levando a vida, assim. Então as plantas vão surgindo em meio à neve. Aí ela também ela sai da água e vira uma, né? Toma um formato assim de planta e vai indo até um momento em que ela encontra com um vulcão em erupção. E daí esse vulcão em erupção queima tudo e queima até a mãe natureza. Só que daí ela vai e das cinzas ela nasce de novo e o choro dela se transforma em água e daí a água replanta tudo de novo. Então, assim, é uma animação muito bonita que mostra um pouco dessa ligação, né, do fogo com a natureza. E a gente vê, né, uma ação natural, né, no caso das lavas, né, quando o vulcão entra em erupção, só que as queimadas que a gente tem visto são ações humanas, né? E pode ser que a mãe natureza não tenha tanta paciência com a gente, assim, e não queira reflorestar tudo de novo. É isso aí, galera. Essa é a discussão de hoje. Espero que vocês tenham aprendido sobre as queimadas, o impacto delas aqui no programa. Não se esqueça aí de assistir os outros episódios do Pode Ser. Semana que vem a gente tá de volta, né, Vicky? É isso, gente. Até semana que vem.